Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast, videocast Critério Sustentável. Um espaço para discussão das práticas e rotinas de sustentabilidade de instituições públicas, privadas, terceiro setor, organizações da sociedade civil, enfim. Nossa temática aqui é falar sobre sustentabilidade. Eu e a Adriana Tostes promovemos esse trabalho voluntário maravilhoso que nos dá uma satisfação imensa, que serve para gestar conhecimento, para a gente gerar conhecimento a respeito dessa pauta que é tão preciosa para todos nós. E nós falamos aqui sobre sustentabilidade em suas diversas dimensões, sobre pilares ambientais, sociais, econômicos, éticos, culturais, enfim. Nós temos uma vasta gama de assuntos para que a gente possa discutir sobre sustentabilidade de forma bastante alinhada com a Agenda 2030, por exemplo. Eu queria te pedir o seguinte, acesse as nossas redes sociais, entra no LinkedIn, no Instagram, nós estamos lá, GPS, Gestão Pública Sustentável, aciona o sininho e fique muito antenado com todas as novidades que a gente está trazendo sempre para você. Não poderia deixar de começar essa entrevista sem antes agradecer o meu querido marido, Kiko Scartesini, Omni Vídeo Produções. Ele também tem um trabalho voluntário que é proporcionar ao nosso podcast, videocast, que sem ele nada disso seria possível. Bom, iniciamos o ano de 2024. Gente, 2023 quase não termina. Bom, muito, mas muito animadas, motivadas. Nós já estamos com uma grade de entrevistas muito diversa e a gente quer trazer para vocês vários pontos de vista sobre diversas temáticas. Bom, Kathleen, vamos começar o ano em grande estilo, hoje com Alexandre Mota, economista, profundo conhecedor aí do gasto público, presidente da FUNASA atualmente, Fundação Nacional de Saúde, que é uma instituição do governo federal responsável pela promoção do fomento às soluções de saneamento para a prevenção e controle de doenças, bem como para formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações do Subsistema Nacional de Vigilância. Alexandre é um amigo da Kathleen, então eu vou passar para ela a palavra e ela vai falar mais sobre você. Gente, bem-vindo! Alexandre, foi uma descoberta na minha vida, muito interessante, né, Alexandre? Em pouco tempo a gente está tendo um relacionamento institucional e eu até diria pessoal muito interessante. Gente, eu conheci o Alexandre, ele estava na Secretaria de Gestão do Ministério da Gestão e Inovação, organizando um evento sobre estratégia de compras públicas sustentáveis, e nesse processo todo a gente foi se conhecendo. O evento está na página da ENAP, depois eu vou colocar nos créditos o link para vocês assistirem. O evento está imperdível, está muito bacana. Depois a gente se encontrou em outros eventos e quando eu me dou por conta, Alexandre Mota assume interinamente a presidência da FUNASA. Só que ele já ocupou diversos cargos como gestor, e eu acho que esse é o mote da nossa entrevista de hoje, Alexandre, você trazer para nós essa experiência, né, de você alinhar a qualidade do gasto com as nossas atividades de gestão, que muitas vezes não são tão bem interpretadas quando a gente traz a sustentabilidade para isso tudo, porque normalmente as pessoas pensam, o que é sustentável é mais caro. E não é por aí, o Alexandre vai falar sobre isso. Mas antes, né, de eu poder iniciar, eu queria falar rapidinho que Alexandre foi secretário de Finanças da Prefeitura de Piracicaba, foi subsecretário de Planejamento no MPOG, antigo MPOG, foi assessor técnico do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, diretor-presidente da Companhia Docas do Pará, foi diretor-geral da ESAF, do SERPRO. Meu amigo, que carreira desafiadora! Bom, partindo para a primeira pergunta, de diretor de programa na Secretaria de Gestão do MGI, como eu já falei, a presidente da FUNASA, no meio disso tudo, um doutorado, né, doutorando sobre qualidade do gasto público.
que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Quem é o gestor Alexandre Mota? Compartilha com a gente um pouco dessa tua trajetória e conquista os nossos ouvintes falando sobre o desafio da gente estar na gestão pública. Primeiro, boa noite, Kathleen, boa noite, Adriana, boa noite a todos os internautas que eventualmente estejam assistindo este podcast. É uma pergunta desafiadora per si, porque, na verdade, como eu já comentei com você em outras oportunidades, eu imaginava ser um acadêmico com alguma experiência de linha de frente na gestão pública. E, de repente, eu virei um gestor público com alguns episódios de contribuição acadêmica. E nesse sentido, cada vez que eu acumulava conhecimento e experiência desses cargos que você citou, eu procurava tirar um tempo para poder me concentrar em, digamos assim, espremer o conhecimento novo que eu consegui perceber nesses espaços. Agora, eu acho que é importante observar que desde o começo da minha graduação, na longínqua década de 90, não apenas do século passado, mas do milênio passado. Super atual, por favor. Exatamente. Desde os primórdios, a minha preocupação sempre foi o gasto público. Por alguma razão, eu sou filho de 2 servidores públicos. Eu não sou servidor público de carreira, eu diria que eu sou um servidor público quase que por sacerdócio mesmo. Sempre estive envolvido nisso. E em face disso, quase que naturalmente, por ação da gravidade, a minha preocupação foi o gasto público. Eu fazia, como eu contei para você, o curso de graduação em engenharia na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais, e deu um estalo. Eu falei, não, isso aqui não é o que eu estava imaginando, e acabei encontrando a economia, e na economia a discussão sobre a gestão pública, sobre o gasto público, sobre o impacto transformador que o gasto público tem sobre a vida de todas as pessoas. E aí essa trajetória se desencadeou e eu falei, não, eu preciso... eu comecei como estudante de graduação a ter contato com as secretarias de finanças de municípios de pequeno porte, através de programas de cooperação entre a universidade e essas prefeituras. E fiquei absolutamente focado na ideia de que eu precisava... em algum momento da minha carreira profissional, sentar na cadeira de secretário de finanças, porque eu achava que se eu sentasse na cadeira de secretário de finanças, eu ia ter condição de implementar uma série de ideias que eu achava que eram fundamentais no campo das finanças públicas. E aí, quando eu sentei na cadeira de secretário de finanças, eu percebi que tinha um conjunto de limitações muito severas, né? E aí eu falei, não, eu estou ouvindo o galo cantar, mas eu não sei exatamente aonde. Onde é que eu posso desenvolver mais essa ideia de melhorar a qualidade do gasto público? E surgiu a oportunidade de vir para Brasília para assumir o Departamento de Logística e Serviços Gerais. Hoje é DELOG, antigamente era DLSG. E ali no DELOG eu descobri mais uma etapa do quebra-cabeça. Eu falei, porque eu comecei a entender o impacto da compra pública sobre esse processo de construção da qualidade do gasto público. O poder do Estado transformador. Exatamente. Né? A partir do seu poder de compra, né? Exatamente. Mas você vê, quando a gente pensa o poder de compra do Estado, a gente ainda está num plano muito macroeconômico. É verdade. Né? Muito tipo, se eu for fazer uma usina hidrelétrica, bom, isso terá um impacto de demanda de aço, de mão de obra, de cimento e não sei o quê, isso vai ter um efeito multiplicador na economia. Mas eu comecei a perceber uma dimensão micro da implementação do gasto público, né? Que é o seguinte, porque a hidrelétrica ela não brota do chão. Alguém vai ter que fazer o projeto de engenharia, mas algum servidor público vai ter que fazer o projeto básico, o termo de referência, conduzir o processo licitatório. Depois que a gente licitar e tiver uma empresa vencedora, nós vamos ter alguém para fazer a gestão do contrato.
todas essas coisas foram pulando na minha frente e eu fui começando digamos que a ouvir o som do cacarejo do galo de forma mais precisa. E aí, na sequência, eu virei subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Planejamento, porque o DLSG ficava no Ministério do Planejamento. E aí, assim, engraçado, porque o cargo do DLSG é um cargo normativo. O cargo de SPOA é um cargo operacional. Ali eu tive um outro impacto severo da realidade, né? Que foi, para mim, extraordinário. Porque ali eu não discutia só compra pública e planejamento e elaboração orçamentária. Tinha que discutir também gestão de pessoas e outros temas afetos à área. E aí você começa a perceber que a qualidade do gasto público, e como eu defino qualidade para as pessoas poderem entender, porque eu fico falando de qualidade do gasto público é a gente buscar o máximo impacto de cada real que a gente aplica no cotidiano da administração pública. O impacto positivo de cada real. E, ao mesmo tempo, a gente resolve com esses reais com os quais a gente lida, a gente resolve os problemas que a sociedade nos coloca sem gerar novos problemas. Porque, às vezes, o sujeito resolve Já viu aquela história? Tem um vazamento na rua, vai o serviço de água e esgoto, abre um buraco, resolve o problema do vazamento e larga o buraco. Então, ele troca um problema por outro. Não, nós precisamos... Aí você está falando uma coisa que é muito interessante, que a Lei 14.133 traz, né? Como a anterior também trazia, mas que até hoje a gente ainda tem muita dificuldade. Que a lei coloca como princípio, né, e objetivo o desenvolvimento nacional sustentável. Mas tem um pedacinho que consta em todas as leis do Brasil que se chama efetividade e eficácia, né? Exatamente. Então, quando você traz esse exemplo da qualidade do gasto público, qual é o desafio de você ter todo esse ciclo da contratação, quer dizer, vai desde o planejamento, que é o que a gente defende, que a sustentabilidade não é apenas aplicar e agregar um critério de sustentabilidade num objeto X ou Y, mas não, ela tem que nascer desde a concepção da ideia, analisando todos os impactos e riscos e consequências e como mitigá-los, até a fiscalização sobre a efetividade daquela aplicação do orçamento. Então, esse exemplo que você deu aí, que é simples, né? Você vai fazer uma situação que é tapar um buraco de esgoto, e no final você resolve o esgoto e não tapa o buraco. Você criou uma série de outros problemas. Ela se aplica a quase toda a compra pública. Qualidade do gasto público seria isso? Então, observa bem, eu diria assim, eu estou há 30 anos, isso parece o santo graal, eu aqui entendeu? Querendo traduzir em 5 minutos. Eu tô há 30 anos tentando construir isso. Eu acho que se eu conseguir construir adequadamente, e esse é o objetivo da minha tese hoje no doutorado, é tentar construir uma definição de qualidade do gasto público que abarque estas questões e várias outras. Porque, à medida que eu fui mergulhando nesses desafios, a gente vai olhando e percebendo como realmente conseguir um gasto público de qualidade, criando o máximo impacto positivo sobre a sociedade sem gerar novos problemas. Isso parece ser uma coisa simples, mas não é simples. Porque ele não começa só no... Porque a gente estava discutindo anteriormente, para o internauta perceber isso, a gente estava discutindo aqui anteriormente a questão da importância do planejamento. A gente precisa ter uma visão crítica sobre o mundo, porque às vezes você constrói o seu planejamento assumindo hipóteses iniciais que são inviáveis. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava na Colômbia outro dia fazendo parte de uma discussão da GIZ sobre compra pública sustentável, e surgiu uma discussão e eu fui... a Kathleen já viu esses momentos meio de derrubar o negócio. Eu falei assim, olha, gente, vou usar um exemplo de uma questão que eu acho que está faltando reflexão crítica para nós. Carro elétrico. Carro elétrico é uma solução para a indústria automobilística. Ele não é uma solução para a questão ambiental.
Mas a gente pode ser mais crítico ainda, porque a gente poderia dizer assim, porque aqui no Brasil a gente tem soluções alternativas. Eu não preciso de um carro elétrico. O carro híbrido com álcool é muito mais ecologicamente sustentável e só o carro a álcool já é mais sustentável que o carro elétrico, para ter uma ideia, por causa da nossa matriz energética. Mas a gente pode ser mais crítico. Por que precisa de transporte individual? Isso, o transporte de massa seria o sustentável. Independente de ser com álcool, de ser híbrido, de ser elétrico, a gente está esquecendo de fazer a crítica à própria natureza do transporte individual. Então não pode. Agora, eu posso ser crítico da crítica. Aí a minha pergunta eu só preciso de transporte coletivo porque eu criei cidades de um tamanho tal, por conta da necessidade de concentração do sistema capitalista para aumentar a escala e melhorar a capacidade de acumulação de capital, que são verdadeiras fábricas de criar louco. Então, a gente precisa... E a experiência da FUNASA coroa, eu diria que esses 30 anos, porque a FUNASA, apesar de ser um desafio extraordinário do ponto de vista da gestão, porque reconstruir uma instituição do zero, é uma coisa... às vezes, quando as pessoas me cumprimentam e dizem, meus parabéns, eu não sei se elas estão sendo sarcásticas ou estão falando sério. Porque qualquer gestor que conheça minimamente gestão sabe que isso é um troço muito complexo. Agora, ela me trouxe uma vivência, e eu sempre fui atrás disso. Ela me traz uma vivência que conecta várias coisas. Agora, Kathleen, com a FUNASA, eu acho que eu descobri onde é que o galo canta mesmo. Uhum. Porque a FUNASA me traz aquela materialidade que transcende a discussão sobre dinheiro, sobre, eu falo, cada unidade monetária, não sei o quê. Dinheiro é uma representação simbólica de valor. A FUNASA, quando ela discute água, e a gente brinca sempre, né? Sem ar não dá 3 minutos e você morre. Sem água não dá 3 dias e você morre. Sem comida não dá 3 meses e você morre. Então, assim, ela me trouxe a materialidade da ação do Estado. Né? Porque eu posso estalar o dedo e digitar numa conta do Banco Central, como se eu fosse um operador do Banco Central, eu posso, numa crise de liquidez, digitar que um banco tem 20 bilhões de reais, mas eu não consigo digitar metro cúbico de água potável. Sim. Né? Então, é essa conexão que a gente precisa criticar e dizer assim, para a gente realmente encontrar a qualidade do gasto público, a gente tem que pensar o macro, mas tem que pensar o micro. A gente precisa pensar o simbólico e o monetário, mas a gente precisa entender os limites da humanidade. A gente precisa discutir o planejamento, mas a gente precisa discutir as hipóteses básicas de construção da vida humana, que são a base de construção desse planejamento. Será que o Estado brasileiro, por exemplo, precisa adotar uma determinada solução específica que, na verdade, atende a um processo de crescimento econômico que a gente sabe que é inviável do ponto de vista... Ele não tem como ser infinito. E a nossa lógica do sistema capitalista é de que é possível crescer infinitamente, porque nós estamos buscando isso o tempo todo. Vocês já perceberam que quando alguém vira e fala não vamos ter crescimento, é uma crise? Vira uma crise. Isso não, mas eventualmente a gente precisa rediscutir, inclusive, as medidas de crescimento econômico, porque elas são falhas sob diversos aspectos. A gente precisa discutir o tipo de vida com a qual nós alimentamos as nossas sociedades. Então, a gente precisa de um certo espírito crítico para, inclusive, fazer um planejamento de boa qualidade. Então, por isso é tão difícil... Quando a gente discute a velha trinca, eficiência, eficácia, efetividade, a última questão, que é a efetividade, porque eficiência e eficácia a gente consegue medir quantitativamente, mas efetividade é um grande mistério e a gente precisa discutir essas coisas. A gente não discute. A gente no Brasil discute, por exemplo, a grande crítica que eu faço
com o colega Pojo, né, que me levou para o Ministério da Gestão, né, lá para a SES, para discutir a construção de uma estratégia nacional de compras e contratações públicas. Nós temos um sistema de compras, tivemos um sistema de compra por 30 anos com a 8666, isso está na minha dissertação de mestrado, que eu chamava de corruptocêntrico. Por quê? Porque o centro gravitacional em torno do qual... Exatamente. Em torno do qual girava tudo. Era combater... Pouquíssimo esforço para a melhoria da gestão. Exatamente. Combate à corrupção. Ninguém estava interessado em cobrar bem. A questão é como é que eu cumpro a lei e procuro combater a corrupção. Aí eu não conseguia nem comprar bem, nem combater a corrupção. Sim. E por isso nós resolvemos chegar no ponto da 14133. E o que me preocupa é que tem gente tentando construir interpretações jurídicas da 14133 como se 866 fosse. Então, ou seja, está praticamente anulando o avanço que essa nova legislação nos traz, que é nos desafiar a fazer coisas novas e pensar fora dessa realidade restrita que a 866 estabelecia. Romper com o corruptocentrismo. E ter um pensamento mais sistêmico, né? Olhando para o gasto público, né? De uma forma que isso não seja encarado como um gasto, mas sim como um investimento que você está trazendo para a administração pública, com um olhar lá na frente, de que ele vai te trazer um retorno muito mais vantajoso. Não, qual que é o discurso mais comum de determinada visão ideológica no campo da economia? Não, vamos reduzir o gasto de custeio para ampliar o gasto de investimento. Nada mais falacioso. Tenta construir um hospital e ver qual o impacto que ele tem do ponto de vista de custeio. Em 3 anos você já pagou a obra de investimento do hospital. Então, assim, o custeio, ele é tão importante e transformador da vida das pessoas e cria manutenção da dinâmica econômica quanto o gasto de investimento. O gasto de investimento, obviamente, avança e amplia a capacidade produtiva e, no caso do setor público, aumenta a capacidade de prestação de serviço. Mas esse aumento de capacidade de prestação de serviço implicará em aumento do custeio. Então, a falácia dizer que eu vou comprimir o custeio para ampliar o investimento. Não vai. Mas aí eu vou te provocar. Por que é tão difícil para o cidadão que está na ponta, que é o receptor do serviço, que nós, servidores públicos engajados, tanto buscamos, porque ele não consegue entender a lógica do gasto e da importância da gestão? A visão dele, muitas vezes, talvez pelos anos de história, pelo que se incute na cabeça das pessoas, é que quando o governo está gastando com custeio, ele está desperdiçando, ou mesmo essa visão de que o governo que gasta muito tem uma tendência a ser corrupto. Na sua visão, por que isso chega na cabeça das pessoas? Falando assim, até para ajudar o gestor, que é o nosso grande público, né? O gestor público, como que a gente pode juntos, né, nesse movimento que a sustentabilidade tem trazido, de agregar valores, e é o objetivo, inclusive, do nosso programa, esclarecer o máximo de informações para que o gestor, inclusive do município, possa entender que a sustentabilidade permeia todo o processo. Qual é a dificuldade do entendimento, às vezes eu vou até dizer, até da mídia, que traduz isso para o público e do público, isso? Será que eles não veem tanto resultado? Será que é preciso mostrar mais resultados? É preciso trazer mais conhecimento sobre esse processo todo, a lógica do processo? Queria te ouvir. Eu acho que a gente precisa, assim, essa é uma questão muito preciosa para mim, muito cara para mim, porque ela desemboca na própria natureza do meu espaço de conhecimento, que é a teoria econômica, que é a economia, que virou um tema que era praticamente nulo no século XIX e, de repente, nulo assim, era discutido por pessoas de grupos sociais muito restritos. E, de repente, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a discussão sobre crescimento econômico e, portanto, sobre teoria econômica ganha uma dimensão extraordinária. Paralelo a isso, a gente tem meios de difusão do conhecimento e da discussão e dos debates cotidianos
que são extraordinariamente poderosos, como o rádio e depois a TV, e hoje a internet. Só que esses instrumentos são concessões públicas, em geral na mão de privados. Olha, e aí eu não vou recuar no tempo, não preciso nem recuar no tempo. Veja os meios de comunicação, os espaços dentro dos meios de comunicação de massa, TV aberta, por exemplo, os primeiros espaços de debate sobre temas relevantes à vida em comunidade. Praticamente nulos. Sim, verdade. Né? Se você quer discutir, ver debate, etc. e tal, você vai ter que ir para o canal fechado, que é pago e que as pessoas não têm dinheiro para fazer isso, porque precisam comer. E aí, mesmo nesses canais em que há debate, perceba a linha teórica que não é prevalecente, ela é praticamente única. Então, eu brinco que o sujeito que aprende economia assistindo o Jornal Nacional, ele acha que economia é como engenharia. Né? Você dá um estímulo assim, acontece tal coisa. E todos com uma lógica e com uma racionalidade determinada. Né? É delirante. Então, o sujeito tem uma visão completamente deturpada sobre o que é a complexidade do debate econômico, que é múltiplo, que é diverso. Só o Rajum Chang, no livro de introdução dele de economia, brinca e está falando sério. Na verdade, eu tenho uma contagem muito maior, é que ele só se resumiu às 8 principais escolas de pensamento econômico. Porque se a gente sentar para discutir um pouco mais sobre as variações dessas escolas, nós temos para mais de 20 escolas de pensamento econômico. Então, quando você senta, e pior, para ser mais fácil ainda, é só você olhar as pessoas que têm acesso aos microfones das grandes redes de televisão. E eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso. É só você verificar que há um conjunto de pessoas que tem condição de ter acesso ao microfone e dizer qual é a visão econômica dele. Né? E o restante está completamente abandonado. Eu me lembro de um programa do Roda Viva na TV Cultura, onde a Maria da Conceição brinca que Maria da Conceição Tavares, grande economista brasileira, referência para nós da Unicamp, que ela diz assim, outro dia me entrevistaram, a Globo me entrevistou, isso significa que a situação está preta. Tá muito difícil o quadro econômico. Ou seja, ela só era entrevistada quando a situação estava difícil. Quando a gente observa as pessoas que têm acesso, são meia dúzia de pessoas. Vamos lembrar do André Lara Rezende. Grande figura, considerado até alguns anos atrás o maior economista vivo brasileiro. O André, enquanto ele estava falando com uma determinada linha de construção teórica econômica liberal, ele tinha acesso, ele foi N vezes no Roda Viva, ele era entrevistado na Globo. Quando ele, de repente, resolveu fazer uma autocrítica e dizer que ele estava discutindo questões, por exemplo, sobre a MMT, a Modern Money Theory, uma nova teoria sobre... Na verdade, não é nova, é bem antiga, mas o nome é jocoso mesmo, por isso é que é modern. Quando ele disse publicamente que estava refletindo sobre a MMT, que era uma teoria monetária diferente meu amigo, ele não fala mais em lugar nenhum. Ninguém mais dá microfone para ele. Ele só fala nos espaços restritos e tal. Ele não fala mais nada. Nem no Roda Viva não chamam ele para discutir essas questões. Então, isso eu acho que vai nessa direção. Se você repete insistente, continuamente uma coisa... as pessoas acabam falando, poxa, mas todo mundo está falando isso, né? Todo mundo que tem acesso está falando isso. Eu fico pensando, vou passar a palavra para a Kathleen, mas eu fico pensando, por exemplo, como algumas ações de governo que são construídas com a sociedade, né? Como agora eu acho que é interessante até você trazer aquele caso que você me trouxe da FUNASA, do programa no semiárido do Pernambuco, Sim. Como... talvez seja um canal direto com a comunidade, Isso. uma construção coletiva.
Eu imagino, Alexandre, o tanto que foi desafiador para você, de repente, assumir esse cargo, sendo que você estava, né, junto com o Pojo, num propósito, né, de um processo de construção de compra pública sustentável, que eu tenho a grata satisfação, né, de estar sendo sempre convidada, e minha enorme gratidão à SEGES, aqui deixo o meu registro ao Pojo, nosso futuro entrevistado, se Deus quiser, para a gente falar sobre isso. E aí, de repente, você chega na FUNASA, que está passando por uma proposta toda de modernização e reestruturação, e eu imagino que você deve ter se deparado com inúmeros desafios. Antes da gente falar sobre Proágua, eu queria a tua impressão como gestor, que estava com um propósito, e a gente às vezes precisa lidar com essa permeabilidade de você assumir vários desafios, muitos dos quais às vezes não é o nosso propósito primeiro. Do limão à limonada. Eu vou dizer uma coisa, assim, o Dante, se não me engano, é o Dante que coloca na sua obra Comédia, que os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que em tempos de grave crise moral se omitem. Eu acho que essa frase foi depois utilizada pelo Kennedy, né? Quando eu aceitei o convite da ministra Esther para assumir a FUNASA, eu tinha consciência, primeiro, assim, a gente não tem consciência dos problemas concretos que vão aparecer na sua vida, mas eu tinha absoluta convicção que aquilo era o troço mais complexo que tinha disponível na atualidade. O pessoal brinca com o que vai fazer depois? Eu vou escalar o Everest sem oxigênio, né? Que é o que vai sobrar para fazer depois. Realmente assumir a FUNASA, depois dela ter sido extinta, operacionalmente, porque o orçamento foi distribuído, os servidores foram distribuídos, o patrimônio foi distribuído, quer dizer, não tinha mais nada, né? E aí, de repente, no dia 1º de junho de 2023, a FUNASA volta a existir juridicamente. E aí você fala, bom, agora temos que cumprir a determinação do Congresso Nacional e temos que recriar faticamente a FUNASA. Tinha estrutura física? Não, a estrutura física estava ocupada fundamentalmente pelo Ministério das Cidades, né? O prédio da FUNASA no setor comercial sul está ocupado ainda, na sua maior parte, pelo Ministério das Cidades, que a ordem que eles receberam foi ocupe o prédio. A FUNASA não existe mais, então vá lá e ocupe o prédio. Você está com o prédio alugado, você não precisa mais alugar o prédio. Entrega o prédio alugado e vai para o prédio da FUNASA. E foi o que eles fizeram. Então, assim, e o engraçado, porque a FUNASA foi extinta e o espólio da FUNASA foi entregue para o Ministério da Cidade. Só que o Ministério da Cidade ele foi criado no mesmo dia que nós fomos extintos. Então, o próprio Ministério das Cidades também estava à busca da construção da sua institucionalidade. E ele já tinha 2 temas pesados, habitação e transporte. E aí ele teve que assumir toda a parte de saneamento. Então, assim, foi um desafio enorme para eles. E o que eles fizeram? E até, naturalmente, eles pegaram parte da estrutura administrativa da FUNASA e disseram, não, mas espera um pouquinho, vem vocês para cá, porque vai ajudar a nossa estrutura administrativa a se criar. E já tem uma expertise na pauta. Exatamente, já tem gente com capacidade operacional. Só que na hora de recriar a FUNASA, por exemplo, esses são os desafios. Isso é legal de contar, porque isso é um negócio assim, isso uma geração inteira. Na hora de recriar, sabe aquele joguinho de vareta que você jogava e tinha que tirar cada vareta tentando não mexer nas demais varetas? É mais ou menos isso. Então eu tinha que me preocupar em reconstruir a FUNASA
e, ao mesmo tempo, não desmontar o Ministério das Cidades. Então, era um jogo complicado. Ou seja, se só tivessem me pedido para reconstruir a FUNASA do zero, já seria um tremendo desafio. E isso trocando o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Não pode deixar de prestar o serviço. Exatamente. Porque os passivos da FUNASA, quando você extingue uma instituição, essa instituição tem passivos que decorrem da sua operação. Questões de controle, tomada de contas e por aí vai. Quando a FUNASA é extinta, não passou o tempo suficiente para que aquele passivo tivesse sido tratado e absorvido em outras partes. Então, quando a FUNASA volta no dia 1º, e pior, quando eu sou nomeado no dia 20 de julho, a tendência natural, é claro que o governo se precaveu com um parecer da Advocacia Geral da União, parecer número 20, que basicamente dizia, olha, todo mundo que se envolveu no processo de extinção agora tem a responsabilidade de segurar o que está segurando até que a FUNASA se recomponha para poder receber. Mas isso, óbvio que é uma ordem de caráter geral que não é seguida integralmente por todas as dimensões da administração, porque tem um monte de pequenos administradores na base que estão apavorados quando vê que tem um presidente da FUNASA, o sujeito manda um e-mail para mim, entendeu? Se não tem um contrato tal, que o senhor precisa resolver, entendeu? Eu acho interessante essa discussão que a gente está tendo aqui, contando toda essa história por trás, que muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse bastidor, porque a gente está falando de uma certa forma, Alexandre, de sustentabilidade institucional. A gente está falando de instituições de governança que hoje também, existem, né? que numa canetada deixam de existir e, de repente, toda uma estrutura se perde. Ruim. Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha governança nas nossas instituições para que a gente tenha sustentabilidade institucional, para que a gente possa perpetuar ou, pelo menos, fazer com que essas instituições continuem existindo num processo constante de evolução administrativa. Com gestão do conhecimento, com valorização. A importância que essas instituições têm. Porque a FUNASA, ela cuida de uma pauta que é essencial, que é saneamento. Sim. E aí eu vou aproveitar esse meu gancho que eu mesma criei para você falar, na verdade, a gente tentar resgatar um pouquinho dessa função essencial da FUNASA, que desenvolve uma série de programas que atendem a população lá na base e que tem um reflexo muito positivo, como é, por exemplo, o programa Proágua Rural. Dentre outras iniciativas, aí eu te deixo super à vontade para você falar sobre o que você quiser nesse sentido. Uma primeira questão importante, até fazendo de novo o link com a qualidade do gasto público. Com 15 dias mais ou menos que eu estava lá na FUNASA, eu percebi o seguinte, que até porque eu tinha mais conhecimento do meu eleitorado lá no Ministério do Planejamento, né, no MGI e no Ministério da Fazenda, que eu operei, nos 3, e eu falei, poxa, gente, tem um problema de diagnóstico sobre a atuação da FUNASA que é muito grave, que é o seguinte, o cara vira e fala mais ou menos que, bom, a FUNASA pode ser enxergada a partir de determinados referenciais como uma instituição ineficiente. E o pior é o seguinte, de acordo com os parâmetros que a gente usa para analisar a eficiência, que são todos adaptados do setor privado, a atuação da FUNASA é muito antieconômica. Mas não é antieconômica porque é uma irresponsabilidade ou porque é uma incompetência. É claro que tem tudo isso, porque isso dá para você usar como diagnóstico para quase todo o governo. Mas é por causa da própria natureza da atuação da Fundação. A Fundação opera com baixa escala, porque ela opera com municípios de menos de 50 mil habitantes. Então, município de menos de 50 mil habitantes não tem uma escala atrativa para a operação comercial da água e do saneamento. Então, isso é um problema. Além de ter baixa escala, é muito disperso no território nacional. O Brasil tem 5.570 municípios.
4.914 municípios têm menos de 50 mil habitantes. 10% mais ou menos, né? Né? Então, assim, mais de 85% dos municípios brasileiros são municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, assim, basicamente, os cidadãos aos quais nós temos compromisso de atender estão espalhados por todo o território nacional. E mais, eu brinco, porque à medida que você aprofunda na atuação da FUNASA, você percebe o seguinte, porque nós atuamos nas zonas rurais. É que os municípios muito pequenos, você tem uma dificuldade de você determinar, porque mesmo o núcleo urbano tem uma escala muito baixa de operação. Então, você não resolve os problemas de saneamento dos municípios de pequeno porte do mesmo jeito que você resolve os problemas de uma cidade de pequeno ou médio porte. Então, eu falei assim, além disso, quando você chega no município de pequeno porte, em geral, a FUNASA atende um núcleo urbano, um núcleo social que está fora do núcleo urbano. Às vezes, a gente tem que fazer expedição para chegar no lugar. Ou um núcleo urbano, mas com característica de rural. Rural. Né? Então, assim, quando você olha isso e usa a mesma métrica que você usa para fazer avaliação, por isso é que essa coisa do Ministério das Cidades é problemática, porque a gente olha para o núcleo urbano das cidades de médio e grande porte com certa normalidade. Não, isso eu digo, são fábricas de gerar louco. Você tem uma vida de baixa qualidade. A gente precisava estar estimulando as pessoas a saírem dos grandes centros urbanos e buscarem lugares mais adequados do ponto de vista que vão, inclusive, te dar a melhor qualidade de vida. Mas nós, como Estado, precisamos ajudar esses pequenos municípios a ter as condições de vida adequadas para atrair essas pessoas, para a gente sair, por exemplo, de um patamar de 20 mil e chegar num patamar de 30 mil, que é manejável. E aí eu digo, quando você pega a legislação atual de saneamento básico, e agora eu até estou começando a me atrever a falar esse tipo de coisa, porque eu sou um cara de gestão, não sou um cara de saneamento, mas eu tenho lido bastante, você precisa, se não for o dinheiro do OGU, se não for o dinheiro público, não vai ser dinheiro nenhum. OGU é... O Orçamento Geral da União. No caso da União, mas você pode pensar do dinheiro público vindo do município, mas o município, dentro da divisão federativa, é exatamente o que tem menos condição e acesso a recursos. Por isso que ele precisa da gente, precisa dos recursos estaduais. Mas se não for o dinheiro público, não vai ser dinheiro nenhum. Agora, porque por outro não lado, é assim, atrativo. É a função do Estado, é a Sim. função social do Estado. E aí não se precifica, né? A função social do Estado, ela não é avaliada do ponto de vista do custo, do gasto. Ela simplesmente tem que existir e não tem que ter discussão sobre isso. Exatamente. Aí, bom, Isso é ser sustentável, né? Isso. A gente tem que compreender que senão a gente faz um clube de serviço e vai jantar às quintas-feiras. Sim. Se a gente criou uma nação, Sim. isso significa que o Estado, o qual gere operacionalmente os compromissos dessa nação, tem responsabilidade com os cidadãos, porque supostamente é a essas pessoas que ele serve. Sim. Então, assim, gente, pandemia foi a primeira vez em toda a minha vida profissional como economista que eu ouvi economistas chegarem na frente da TV e dizerem: tem que gastar, não tem que ter preocupação nenhuma com equilíbrio, com não sei o quê, porque agora, olha só, é uma questão de salvar vidas. Durou uma semana só, tá? Depois acabou e voltou a preocupação com equilíbrio fiscal. Mas, para mim, foi um negócio marcante na minha vida. Eu falei assim, eu vivi para ver o muro cair, para ver a União Soviética acabar e para ver um economista falar que a gente precisava agora se preocupar com as vidas humanas e não com o equilíbrio fiscal. Eu falei, poxa, agora eu não tenho mais nada para testemunhar na minha vida. Nações
extremamente capitalistas implementando benefícios sociais, né? Porque é bom também lembrar... isso era coisa que a gente não poderia imaginar Sim. jamais. Não, né? porque é bom lembrar o seguinte, que isso não é uma situação inédita. Toda vez que você tem uma guerra, Sim. que é um evento bastante comum na suposta civilização humana, nós suspendemos a vigência das leis econômicas, das supostas leis econômicas. Ou seja, são coisas que a gente pode botar de lado, sob determinadas circunstâncias. Eu fico pensando, por que a gente acha que um gasto público justificável é levar o homem à Lua, mas um gasto público justificável não é resolver, por exemplo, custe o que custar, o problema de saneamento no Brasil, por exemplo. E outra coisa, outro dia eu fui participar de um evento sobre saneamento rural e me botaram numa mesa de saneamento rural. Eu falei assim, olha gente, eu não manjo nada de saneamento rural, estou lendo textos introdutórios sobre a questão, vou discutir a questão orçamentária e financeira. Aí eu fiz um levantamento do orçamento destinado a saneamento. E até eu caí para trás. Né? Porque em 2014, nós entrávamos naquele outros, que é 1,8% do orçamento. Dentro do 1,8%, a gente está lá no fim da fila. Em 74, salvo o melhor juízo, o valor que a gente tinha gasto em saneamento, 2014, foi 0,074%. Mas nós éramos felizes e não sabíamos, porque em 2022, salvo o melhor juízo, foi 0,008%. E aí, Alexandre, eu vou... Não é à toa que algumas doenças estão voltando. Não tem, doenças antigas não estão tem voltando. eficiência que resolva. Pronto, você não precisa nem se preocupar com a eficiência, porque com 0,008 nós não vamos resolver o problema do saneamento do Brasil nunca. E era isso, pegando aí a sua fala, era isso que eu ia colocar, né? E a gente estava falando há pouco de salvar vidas, e agora estamos vivendo um cenário muito preocupante, né, com muitas pessoas infectadas. Aqui no DF, nós estamos na primeira semana de fevereiro, já tivemos 11 mortes. E não consideramos saneamento algo que precisa ser priorizado orçamentariamente. Apesar de termos aprovado recentemente, né, uma política nacional de saneamento básico, lindíssima, construída durante muito tempo, mas a gente não dá um instrumento para que essa política seja colocada em prática. Condições, é insustentável. É completamente insustentável. Né? E assim, é muito interessante porque acaba que tudo converge para o nosso tema principal, que é a sustentabilidade. Perfeito. E a Agenda 2030 de Direitos Humanos da ONU fala que, na verdade, assim, a frase da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Isso. Então, quando você fala, não tem como deixar, não tem que ter uma avaliação da viabilidade econômica quando você busca levar saneamento básico, fornecimento de água para uma comunidade de 5 mil pessoas. Não tem que discutir. É Brasil, não podemos deixar ninguém para trás. Isso. Mas a gente só olha para os 20% e não para os 80%, assim, que tem menos de 50 mil habitantes. Me faz pensar também da última pesquisa do IBGE, que demonstra que nós somos um país pobre, né? Se você analisar o salário das pessoas avaliado pelo IBGE, você tem um percentual muito pequeno de pessoas que têm um salário considerado um salário digno de compra, com poder de compra, digamos assim. Perfeito. Então, a FUNASA e todos esses projetos que você trouxe aqui são exemplos de que não cabe ao Estado atuar somente quando tem viabilidade econômica. É papel social do Estado garantir direitos de cidadania a todo brasileiro. Aí eu tenho uma última pergunta aqui, se vocês me permitem, que é relacionada à Agenda 2030. O ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 6, fala de garantia de disponibilidade e manejo sustentável de água e saneamento para todos. O Brasil é signatário dessa agenda e tem até 2030 para alcançar o objetivo que o IPEA desenhou, repetir o objetivo internacional de atingir até 2030 os 100% da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura, seja por abastecimento pela
rede geral de água, com canalização no domicílio, com frequência de pelo menos 4 dias por ano, por semana, aliás, ou com reservatório, caixa d'água, cisterna ou poços artesianos. Eles chegam a esse desdobramento para falar assim, de qualquer tipo de fornecimento de água e de saneamento é cabível dentro da meta. A pergunta é, segundo o Sistema Nacional de Informações de Água, o SNIS, SINIS, mais de 31 milhões de brasileiros hoje não têm acesso ao abastecimento de água. Na sua opinião, a gente vai conseguir atingir essa meta? 100%? Até 2030? Está correndo o tempo, né? Vocês me permitem só fazer uma observação, até para que as pessoas possam, eu acho que ser didático às vezes é importante. Primeiro, lembrar o seguinte, quando a gente fala de saneamento, a legislação estabelece 4 questões fundamentais. Então, quando eu estou falando de saneamento, porque às vezes vem na mente das pessoas a ideia de tratamento de esgoto, por exemplo. Né? Saneamento abrange o tratamento, o fornecimento de água potável, o tratamento de esgoto de efluentes, o manejo de... me fugiu a mente agora de resíduos sólidos e escoamento de águas fluviais. Mas vocês observem o seguinte, tudo isso converge para a água. Né? A gente precisa fornecer água potável. Para isso, a gente precisa garantir que os rios e os corpos d'água não sejam contaminados por dejetos, por exemplo. Então, você precisa fazer o tratamento de efluentes. Você precisa evitar contaminação por resíduos sólidos, chorume, etc. e tal, que impacta. Óbvio que não é só isso, mas eu estou forçando essa coisa da água. E, por último, o escoamento de água, porque com a maior precipitação pluviométrica em eventos climáticos extremos, nós estamos vendo situações de inundação extraordinariamente perigosas, matando gente e destruindo o patrimônio. E, com a crise climática, todas essas coisas tendem a se agravar. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu ia falar é o seguinte, a gente precisa, para as pessoas entenderem o grande desafio que é atingir 100% de saneamento, a gente precisa entender que tem 2 dimensões o saneamento. Tem uma dimensão urbana do saneamento, que é equacionável através de soluções de escala, né, cujo sistema capitalista consegue lidar. Mas nós temos um outro espaço desafiador, que é o saneamento rural. Porque ele só é equacionável através de soluções individuais. O que a gente chama de solução individual? Uma fossa, por exemplo. Sim. Uma solução individual para aquela casa específica. Customizada. E que tem que ter um trabalho de sensibilização de formiguinha, né? Exatamente. Porta a porta. Então, assim, você não vai resolver 100%, a menos que você compreenda que as estratégias para saneamento básico urbano são de uma natureza e as estratégias de saneamento rural são outras. E que o saneamento rural, do ponto de vista das técnicas de avaliação de retorno que a gente usa no setor público, são extremamente antieconômicas, mas nem por isso elas são... dentro desses 4.914 municípios com menos de 50 mil habitantes, residem 64 milhões de pessoas. 1/3 da nação brasileira está lá. E eu quero chamar a atenção para todas as regiões precisam melhorar para a gente poder atingir o 100%. Mas a gente tem 2 regiões nesse país que precisam de uma atenção especialíssima em investimentos muito grandes. O norte do Brasil, que pode parecer absolutamente surpreendente para as pessoas, porque as pessoas estão cercadas pela maior reserva de água doce do mundo, só que aquela água não é necessariamente potável. Sim. Então, a gente precisa de soluções para dar potabilidade e para evitar a contaminação desses rios. Por exemplo, a gente precisa resolver o problema da exploração ilegal de minérios, garimpo e tal, que está prejudicando efetivamente esses rios, esses corpos d'água. E a região do semiárido
nordestino, o semiárido brasileiro, porque ele também envolve ali o norte de Minas, porque é uma região de grande escassez hídrica, e que precisa de uma atenção especial, por conta, inclusive, da comunicação entre os espaços e tal. Então, assim, se a gente vai atingir, eu acho que a gente... nós temos uma dificuldade severa, porque a gente precisa preservar as estruturas de gestão que são instrumentos de operacionalização para atacar essa questão. Precisa investir no meio e na ponta. E a gente precisa melhorar. Na verdade, mais do que preservar essas instituições, nós precisamos ampliar a capacidade operativa. De articulação institucional. De operacionalização mesmo. E nós estratégia tático e nós temos que priorizar em termos de financiamento, porque realmente... com 0,008 vai ser um pouco difícil a gente chegar lá. Tem algumas estimativas que dizem que a gente precisa investir algo em torno de 90 bilhões de reais por ano durante 10 anos. O máximo que eu estou vendo por aí é alguém falar em 16 bilhões. Então, assim... vai demorar um pouco para a gente atingir esses patamares. Meu amigo, acho que 2030 vai passar e o nosso desafio vai persistir. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer imensamente, Alexandre, por você ter estado com a gente, nos trazer belíssimas reflexões, além do conhecimento da sua trajetória profissional, que é muito rica, e todo esse bastidor de Funasa, que muita gente sequer tem conhecimento, da gente ter discutido sobre sustentabilidade institucional, que é um tema que muitas vezes as pessoas não conseguem dar a devida importância, a não ser quando se deparam com cenários como esse que nós estamos vendo. Mas eu queria te pedir uma palavra final para que você trouxesse para o gestor essa reflexão, né, sobre a importância da gente olhar para a sustentabilidade dentro da gestão com um olhar muito especial. Eu acho que eu aprendi na Funasa, esse tem sido uma coisa que tem martelado na minha cabeça, esse limite da discussão meramente monetária das coisas e perceber que a gente tem uma materialidade das coisas. É como eu brinquei, eu posso digitar um número diferente e aumentar a disponibilidade de moeda, mas eu não tenho como digitar metro cúbico de água. Isso não dá. Então, a gente precisa trabalhar a preservação, eu diria inclusive o seguinte, diante deste quadro da água, que eu acabei mergulhando e que dá um pouco de materialidade para a minha tese, eu comecei a perceber que a gente precisa não apenas discutir sustentabilidade, a gente precisa superar a ideia de sustentabilidade, porque eu diria que sustentabilidade não é suficiente mais. Eu preciso caminhar para a sustentabilidade. Não. Nós precisamos caminhar para a regeneratividade. Se a gente parar de poluir hoje, só a dinâmica natural do que já foi acumulado já é suficiente para manter a gente no caminho da sexta extinção em massa da vida na Terra. Nós não podemos parar na sustentabilidade, nós precisamos ir no caminho da regeneratividade. E isso implica a necessidade da gente mudar as premissas dos nossos planejamentos, das nossas abordagens. Não é e eu quero deixar claro, não é que eu não acho que a gente precise fazer controle, acompanhamento, fiscalização, melhorar a gestão, etc, etc, etc. É que tudo isso já não é mais suficiente. A gente precisa realmente pegar 14133, ler com atenção e perceber que a formação não pode mais ser aquela formação da 866. Interpretação de lei.
Nós precisamos entender o que é comprar bem. Porque o cara fala assim, vamos usar o poder de compra do Estado. Eu falo assim, meu amigo, mas o cara não sabe nem comprar papel higiênico. Você acha que ele vai usar esse poder de compra do Estado? Como? Pô, a gente precisa de formação, de qualificação, de preparo. E aí eu falo com muita tristeza da extinção da minha querida ESAF. Foi um dos espaços mais brilhantes nos quais eu tive a oportunidade de frequentar, mais iluminados. E a gente destruindo escola, pô, extinguindo escola e precisando de espaço de formação para servidor público e cada vez mais espaço de formação para servidor público, porque os desafios são cada vez maiores. Então, assim, precisamos saltar para o conhecimento, para a ciência, para a qualidade intelectual, para o estímulo para esse servidor estar mais preparado para a regeneratividade. É isso que eu penso. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que foi um banho de conhecimento que a gente teve hoje. Tá imperdível o episódio. Vale a pena ver e rever. Com certeza. Bom, pessoal, nessa linha do que o Alexandre nos falou, fica a dica, The Green Sums, do sociólogo John Elkington, que já está falando sobre esse tema, né, de regeneratividade já tem há um tempo. A gente tem que correr atrás porque o prejuízo já chegou. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo para você e tchau, tchau! Critério sustentável. Oferecimento. GPS.